Bom dia, bom dia. Eu navegarei no oceano do Espírito, aleluia. Ah, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a mergulharmos no Espírito Santo de Deus, a enchermos, a transbordarmos da Sua doce e rica presença. Bom dia, oh, bom dia. Louvado seja o Senhor. Bendito seja esse Deus poderoso para sempre. Ah, Senhor, que a gente possa juntar as nossas vozes com as dos anjos para te louvar e te glorificar dia e noite, noite e dia. Aleluia, aleluia, Senhor. Mais uma semana, né, que estamos começando. E com a graça do Todo-Poderoso, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Semana, trabalhos, compromissos, e hoje nós vamos falar sobre uma parábola que vai estar falando sobre trabalho, sobre labuta. Nós vamos falar de Mateus 20, que é a parábola dos trabalhadores da vinha. Amém? Gostaria que você se atentasse para o texto que vamos ler e depois nós vamos estar discorrendo sobre esse assunto. Começa assim: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada para salariar trabalhadores para a sua vinha. E ajuntando os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam na praça. E disse a eles: ide vós também para a vinha, e vou dar-lhes o que for justo. E eles foram. Eu quero que você se atente que para a primeira turma que ele chamou, ele disse que daria 1 denário por dia. A segunda turma que ele chamou, ele disse que pagaria o que era justo. Saindo outra vez, perto da hora sexta e da nona, ele fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhe: por que estáis ociosos o dia todo? Disseram eles: porque ninguém nos assalariou. Disse-lhe ele: ide vós também para a vinha, e vocês vão receber o que é justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelo derradeiro até o primeiro. E chegando aos que tinham ido perto da hora 1/10, ou seja, perto da última vez que ele chamou, receberam 1 denário cada um. E vindo, porém, os primeiros, eles cuidavam que eles haviam de receber mais. Do mesmo modo, eles receberam 1 denário cada um. E recebendo, murmuraram contra o dono da vinha, dizendo: esses derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu igualaste conosco, que suportamos a fadiga e o sol o dia inteiro? Mas ele respondendo lhe disse a um deles: amigo, eu não te faço injustiça. Não aceitaste trabalhar por 1 dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a esses derradeiros como dei a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser com o dinheiro que é meu?
Ou é mal aos teus olhos que eu seja bom? Assim, os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Amém? Aleluia, Senhor. Traz luz, Senhor, nessa palavra. Nessa parábola, a gente já havia dito o que era a parábola, né? Que o Senhor usava as coisas corriqueiras do dia a dia para falar das coisas do reino. Nós vamos aprender que o reino dos céus é semelhante, é igual a um homem, um pai de família, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a colheita da sua vinha. É sabido, né, até hoje que na época da colheita, né, a gente sabe que, graças a Deus, tem emprego para muita gente, porque é preciso de muita mão de obra para fazer a colheita. E o turno de trabalho nesses dias, nos dias de Jesus, começava às 6 da manhã e se encerrava às 17 horas. Esse era o horário comercial nos tempos de Jesus, na Palestina. O senhor da vinha, o dono da plantação, saiu de madrugada às 6 horas da manhã para contratar os primeiros trabalhadores. A tradição judaica acredita que por meio de muitas boas práticas se alcança o reino dos céus. E eles creem que quanto mais trabalho, mais recompensa. Mas nessa parábola, Jesus vai deixar claro que o conceito para alcançar o reino de Deus é outro. É a generosidade e a graça. Nós vamos aprender também aqui nessa parábola que na vinha do Senhor há empregos e salários para todos. Aqui, a gente não vai estar falando de vínculo empregatício regidos pela CLT, nem em remunerações financeiras, em moeda da época, não. Nós não estamos falando disso. Nós não estamos falando de um salário mensal, mas sim do trabalho desenvolvido por todos os mordomos, obreiros, crentes no reino de Deus. Todos nós, trabalhadores do reino. Ele está fazendo uma analogia. Isso é parábola. Nesse reino, nessa vinha, ninguém ficará sem receber a sua recompensa, ou o seu galardão, ou o seu salário. Quando nós trabalhamos para o reino, presta atenção, ninguém fica sem receber a sua recompensa, o seu galardão, o seu salário. Isaías 40, versículo 10, fala assim, é o profeta Isaías, profetizando, dizendo, eis que o Senhor Jeová virá como forte e em seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da tua face. Forte essa palavra, né? Garantindo assim que o Senhor é aquele que vem e vai fazer o pagamento de todos aqueles que trabalharam por reino. Diz que o galardão vem com ele e o salário está diante da tua face. Garantindo assim que o Senhor é um excelente patrão, paga muito bem os seus trabalhadores. Pagamento, todos nós sabemos o que é, né? Vamos entender agora o que é galardão? Galardão na Bíblia, basicamente, fica como recompensa, prêmio por algum serviço prestado ou por alguma conduta adotada. No entanto, queridos, nem sempre o galardão significa uma boa recompensa. Ou seja, o galardão ele pode ser o pagamento
por um trabalho, uma conduta honesta, você recebe um galardão, como também prêmio por um trabalho ou uma conduta desonesta. Isto é, um tipo de suborno, um lucro ilícito, conforme o profeta Miqueias relata no seu livro. Miqueias 3:11 vai dizer assim: os seus chefes dão sentenças por presentes, os seus sacerdotes ensinam por interesses, e os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam no Senhor dizendo: não está Deus do nosso lado? Nenhum mal nos sobrevirá. Senhor, aqui o profeta Miqueias está falando de juízes que davam sentenças por trocas de presentes, dos sacerdotes que pregavam e ensinavam por troca de lucros financeiros, por profetas que profetizavam só mediante dinheiro, que apesar de seus pecados, das suas más atitudes, eles tinham um falso senso de segurança, supondo que por ser escolhido por Deus, sacerdotes, juízes, profetas, eles não tinham qualquer motivo para temer retaliação ou castigo. A gente sabe que tem muitos juízes corruptos, muitos sacerdotes que pregam por dinheiro, a gente sabe disso. E muitos profetas que profetizam mediante a presentes. Quantas vezes você já viu pessoas cobrarem para pregarem em igreja, para se apresentarem? De graça recebeste, de graça entregue. É importante nós entendermos que os galardões concedidos por Deus são manifestações da sua justiça, tanto os galardões de bênção quanto os de castigo. Simples assim. O galardão pode ser por uma boa obra ou por uma obra má. Existem galardões que nós vamos receber ainda aqui, nessa era presente, em vidas. Mas muitos nós vamos receber só na eternidade. E que esses galardões, eles podem ser tanto materiais quanto espirituais. Na vinha do Senhor havia e há emprego para todos. Mateus 9, versículo 37 diz assim: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. E a seara do Senhor é a única instituição que assegura emprego para todos os tipos de trabalhadores. Em Mateus 9, versículo 38, vai estar falando assim: rogai, pois, ao Senhor da vinha, para mandar ceifeiro para a sua seara. Portanto, na seara do Senhor, ninguém ficará desempregado. Há sempre espaço para mais trabalhadores. Glória a Deus. Apocalipse 22, versículo 12, vai estar falando assim: eis que cedo eu venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. E de acordo com a palavra do dono da vinha, vamos voltar para o texto, ele saiu de madrugada, às 6 da manhã, encontrou alguns homens, esperando para ser contratado, e os contratou por 1 denário o dia. Era o pagamento justo.
para um dia de trabalho na época. Isso aí diz que era o salário de um trabalhador ou de um soldado. Às 6 da manhã ele contratou esse povo por 1 denário. Perto da 3ª hora do dia, ou seja, às 9 horas da manhã, ele saiu novamente para contratar mais trabalhadores. E ele os encontrou ociosos na praça. Mateus 23 vai estar falando assim: e saindo perto da 3ª hora, viu outros que estavam ociosos na praça. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Tessalonicenses, nos diz do perigo de estarmos ociosos. 2 Tessalonicenses 3, versículo 11, diz assim: portanto, ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Paulo estava exortando e deixando bem claro a todo cristão: todos os cristãos devem trabalhar, deve ser um trabalhador eficiente do reino. A desordem, quer ela seja na tua casa, no teu trabalho, vai produzir fofoca, preguiça e intriga. Adverte sobre o perigo de não se colocar a mão no arado. Um cristão, queridos, precisa estar ocupado, preparando seu coração e a sua mente para a volta do Senhor. Na 6ª hora do dia, ou seja, meio-dia, ele saiu de novo. Às 9 horas do dia, ou seja, na 9ª hora do dia, ou seja, às 15 horas, e também na 1ª hora, às 17 horas. Quando ele saiu às 17 horas, ele encontrou homens ainda ociosos na praça. Lembre-se, o período de trabalho no dia acabava às 17 horas, mas mesmo assim, às 17 horas ele ainda saiu para contratar. E ele ficou admirado, que aqueles homens tinham passado o dia inteiro ali na praça e ninguém os tinha contratado. Aí ele pergunta: por que vocês estão o dia inteiro sem fazer nada? Eles responderam: Senhor, ninguém nos contratou, ninguém nos assalariou. E o Senhor da vinha disse a eles: ide vós também para a minha vinha, e vocês vão receber o que for justo. Por que será que ninguém os assalariou? Eu fiquei pensando, sabe? Enquanto escrevi essa palavra. Por que será que ninguém os empregou? Talvez não estudaram o suficiente, talvez não tinham experiência, ou talvez não falavam outros idiomas. Por que será, queridos, que ninguém os empregou? Será que eles tinham alguma necessidade especial? Fiquei pensando nisso. E eu lembrei que a nossa CLT agora, ou seja, a legislação trabalhista, ela determina, que as empresas, elas precisam ter um número de vagas reservado para as pessoas com necessidades especiais. Glória a Deus por isso, Louvado seja Deus por isso. Mas no reino de Deus, naquela época, já tinha espaço para todos eles. Aqui as empresas têm um limite, no reino não. Há vagas para todos os portadores de necessidades especiais. Lá em Lucas 14, no versículo 21 a 22, nesse texto, eu não vou ler agora, mas nós vamos ver o anfitrião, o Senhor, convidando para a mesa do banquete. Ele ia dar um banquete.
Lembram? E ele pediu para que o seu servo saísse e convidasse as pessoas de honra para a festa. Naquela época era diferente, né? Quando ia se fazer uma festa, 6 meses antes se avisava. E quando estava para acontecer a festa, novamente o servo daquele senhor ia até as pessoas para lembrá-la da festa e dizer: está tudo pronto, você só precisa ir. Mas aqueles que há 6 meses atrás disseram que ia, no dia deram desculpa. Um disse que tinha comprado um terreno e precisava ver, lembra? Outros disse que tinham comprado uma junta de boi e precisava testar. Outro disse que ia se casar e não tinha como ir. E você lembra que o anfitrião diz ao seu servo: ah, ninguém quer vir? Tá bom. Sai pelos becos, sai pelas ruas e traga para a festa os coxos, os aleijados, os mancos, os cegos, os pobres. Aleluia. E o servo sai e cumpre a ordem do seu senhor. E no final ele diz: eu fiz como mandaste, Senhor, e ainda há lugar. E ainda há lugar. Voltando para o texto, no final do dia, o dono da vinha chama o seu servo e pede para que ele pague os trabalhadores. Mas dá uma ordem: eu quero que você comece pagando pelo último e vá até aos primeiros que foram contratados. E aqui tem um princípio, um mistério espiritual, que é justamente quando Jesus diz, lá em Mateus 19, versículo 29 e 30, que os últimos serão os primeiros, porque muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. E aqui fica claro a grande misericórdia e graça de Deus para com as nossas vidas. Uma vez, querido, que todos nós pecamos, todos nós estamos destituídos da salvação. Aqui ele demonstra que a graça da riqueza da salvação é para todos. É para todos. Independente, querido, se você tem anos de igreja ou se você chegou agora, se você tem uma vida inteira no pecado, na lascívia, na prostituição, ou se você nasceu num berço evangélico, a salvação é para todos que reconhecem e professam Jesus Cristo como Senhor. Isso fica muito evidente quando nós vamos até a crucificação de Cristo, quando ele estava ao lado de 2 ladrões, e o da direita, reconhecendo que ele merecia estar ali. Afinal, ele pecou a vida inteira. E vou dizer, ele não era só um ladrão. Se ele fosse só um ladrão, ele não teria sido condenado à morte de cruz. Ele devia ser o ladrão da pior espécie e outras coisas junto. Mas ele reconhece: eu estou aqui, tá bom, eu mereço. Mas ele olhou e viu e reconheceu naquele homem que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E disse: Senhor, lembra de mim quando estiveres no reino. E o Senhor disse: com certeza me lembrarei. Que amor é esse? Eu não sei. Que graça é essa? Também não sei. Esse ladrão se arrependeu no último minuto, nos momentos finais da tua vida, e recebeu o direito de entrar no paraíso juntamente com os discípulos que largaram tudo para seguir Jesus.
que entregaram tudo, até a própria vida, porque muitos morreram pela palavra. Que amor é esse? Que amor é esse? Ele estará junto com Pedro, Tiago, Filipe, Paulo, homens que morreram pelo Evangelho, mártires. E qual é a interpretação dessa parábola? Pode se resumir nisso. O dono dessa parábola é Deus. A vinha é o reino, é a esfera do domínio dele. Os trabalhadores são os fiéis. Somos nós, pessoas que trabalhamos para o reino. O dia de trabalho é a nossa vida. E o administrador é Cristo, ao qual foi confiado todo o juízo. E o denário representa a vida eterna. Quantos que chegaram às 6 da manhã, trabalharam praticamente 11 horas debaixo do sol, viram que receberam a mesma quantia daqueles que começaram depois? A mesma quantia de alguém que nem trabalhou, porque chegou lá às 17, se indignaram e começaram a murmurar, a questionar o Senhor da vinha. Por que esses que trabalharam apenas algumas horas receberam o mesmo que nós? Isso é justo? O Senhor da vinha nos respondera: amigo, eu não te faço injustiça. Não combinamos com você um denário? Toma o que é teu, retira-te, porque eu quero dar a este derradeiro tanto quanto eu dei a ti. Ou eu não tenho direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou é mal aos teus olhos que eu seja bom? E aqui, queridos, entra um outro sentimento que nós temos muita dificuldade de admitir que temos: a inveja. Sim, a inveja. Com certeza você está aí condenando esses trabalhadores que chegaram primeiro, questionando o Senhor da vinha. Ou não? Ou só eu vou admitir que se eu estivesse lá eu ia falar: poxa, mas é justo? Com certeza, eu indagaria. Vamos deixar de lado a hipocrisia, né? A santidade, né? Que a gente sempre acha que tem. Sejamos sinceros. Se você estivesse lá, você também não questionaria? A gente precisa entender uma coisa: com alguns, Deus é justo, com outros, Ele é generoso. E isso não é porque nós merecemos, mas é pela sua infinita graça e misericórdia. O nosso Deus é o bom patrão. E Ele não fica devendo nada a ninguém, nada. Todo o seu trabalho, todo o seu esforço por reino será recompensado. Romanos 13, versículo 8 fala assim: a ninguém deveis nada, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque a quem ama os outros cumpre a lei. Ele recompensa, Ele paga, Ele retribui a todos que se esforçam pelo reino. Paulo sabia muito bem quem era o patrão dele quando ele declara: porque eu estou bem certo em quem eu tenho crido e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Em suma, o reino de Deus
não é conquistado pelo tempo que você gasta fazendo as obras ao Senhor. As bênçãos da redenção não são concedidas baseadas nisso. Então, não importa se você nasceu num berço evangélico ou se você encontrou Jesus no final da sua vida. Importa é você entregar sua vida de todo o seu coração. Os primeiros trabalhadores contratados representam as pessoas que se consideram como sendo de grande importância, de importância mais elevada para Deus. Com certeza você conhece pessoas que, porque estão dentro de uma igreja, se acham mais importantes que você. Pessoas que, pelos anos que têm de igreja, pelos títulos que possuem, se acham importantes para Deus. Os últimos trabalhadores são aqueles que são vistos com menos importância, os que chegaram de última hora. Aqui eu me lembro quando o Senhor diz: nem todos que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, no teu nome profetizamos, no teu nome expulsamos demônios, no teu nome realizamos cura, fizemos maravilhas. Então o Senhor dirá a eles abertamente: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Deus, Ele vai nos recompensar de formas diferentes, conforme o serviço que prestamos. Em 1 Coríntios 3, versículo 8, vai dizer assim: ora, o que planta e o que rega são um só, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. A lição central dessa parábola é que Jesus concede a mesma graça abundante a todos que seguem a Cristo, seja os coletores de impostos, seja as prostitutas, seja os mendigos, cegos, ricos, pobres, aqueles que tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor e se arrependeram. Não importa se você levou multidões a Cristo ou se você levou uma só pessoa, porque a graça é derramada sobre todos. Hebreus 6,10 diz assim: porque Deus não é injusto para esquecer da vossa obra e do trabalho, de amor para com que seu nome demonstraste, enquanto serviço santos ou ainda servis. Se nós formos cristãos autênticos, vivendo para servir ao Senhor, buscando Ele em primeiro lugar, não pelo que Ele pode nos dar, mas pelo que Ele é, receberemos, como o apóstolo Paulo declarou: o nosso depósito está guardado, o nosso galardão, a nossa recompensa. E no final, queridos, nós ainda seremos promovidos de servos para filhos. Abba, Pai, filhinhos. Atentem, queridos, o servo, ele é assalariado, ele só recebe pelo trabalho realizado, mas o filho recebe a herança. Aleluia, aleluia, a herança. Apocalipse 21, versículo 7 diz: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Louvado seja Deus, bendito seja o Senhor. Meu Deus, nessa manhã, que a gente deseje trabalhar nessa vinha, deseja colher vida, Senhor, deseje salvar,
falar do teu reino. Desejo povoar o céu, Senhor. Nos capacita, Senhor, a trabalharmos em tua obra. Tira de nós toda desculpa. Eu não sei, eu não consigo, eu tenho vergonha, Oh Deus, nos ajuda, Senhor. Nos dê estratégia para sermos, Senhor, os seus ceifeiros. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Bom dia, graça e paz, meus irmãos em Cristo. Primeiro, quero te agradecer imensamente por você ter acessado esse link e ouvido essa palavra. Essa palavra foi importante para você? Falou ao teu coração? Então, por favor, inscreva-se neste canal. Acesse o sininho, compartilhe, comente. Nos ajude a expandir o reino de Deus aqui na terra. Amém?